Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O assunto do vídeo de agora, a classificação do São Paulo na Copa do Brasil, ganhando de novo do Flamengo e dessa vez ganhando de 3-0, 5-1 no agregado. E eu não vou falar muito especificamente do jogo, né? Já falei muito sobre o jogo na live que eu fiz no canal do Esporte Interativo, vou até deixar na descrição aqui o link. Como eu já falei lá, e muita gente me acompanha lá e me acompanha aqui eu vou falar sobre um outro tema. E esse tema, eu vou falar de um erro que eu cometi. Eu, trabalhando como jornalista, muita gente acha que jornalista costuma ser muito soberbo, muito, digamos assim, um cara que não admite quando está errado ou não volta atrás. Eu não sou assim, várias vezes eu falo, se vocês me acompanham aí pelo Twitter ou na TV mesmo, vira e mexe eu digo que estou errado, ou quando de fato vejo que errei, um comentário, uma análise, enfim. E eu tenho, assim, hoje eu tenho convicção de algo que eu errei recentemente, que foi quando perguntado em algum dos programas do Esporte Interativo se eu demitiria o Fernando Diniz. Eu disse que demitiria. Eu acho que se dependesse de mim, eu demitiria. E me lembro bem, foi depois quando o São Paulo empatou contra o Curitiba em 1-1. O São Paulo já vinha de resultados ruins, vinha de uma estabilidade muito grande, tinha empatado com o Grêmio, tinha sido eliminado da Libertadores, né, tomando uma paulada lá para LDU e tudo. E aí teve esse empate com o Curitiba, que na época era lanterna, ou um dos últimos, vice-lanterna, enfim, jogando muito mal, né? Tomou um gol do Robson no começo, depois até empatou no segundo tempo, mas no geral muito ruim. E ali me perguntaram assim: você acha, Vitor, você acha que o São Paulo deveria demitir o Fernando Diniz? E na ocasião eu falei que sim. Por quê? Porque se você analisar, se você pensar nas razões que você tem para demitir um treinador, o que eu mais penso, o que eu mais levo em conta é entender se o treinador consegue sair de uma má fase, se o treinador consegue fazer o time evoluir novamente. E na ocasião lá, eu não via isso no trabalho do Fernando Diniz, no São Paulo do Fernando Diniz. Achava que os erros estavam se repetindo muito, achava que jogadores de qualidade não estavam conseguindo produzir, que outros jovens estavam mais se queimando do que sendo úteis ao time. Então ali quando perguntado em um dos programas, se eu não me engano, acho que foi no último lance, eu falei que se eu fosse o Raí, se eu fosse o diretor um dos diretores do São Paulo, eu demitiria o Fernando Diniz. E acho que hoje está claro que eu erraria, que eu errei, que o Fernando, o Raí e o Pássaro, como falam, e que foram muito importantes na manutenção do Fernando Diniz, eles tinham razão, eles estavam certos. Eles acreditavam que o Fernando Diniz poderia fazer o São Paulo evoluir, fazer o São Paulo sair dessa má fase. E isso aconteceu. E aí, eu já vou abrir um parêntese aqui, estamos com 4 minutos de vídeo, eu vou abrir esse parêntese importante porque eu sei que vai ter muita gente falando sobre isso. O São Paulo ainda não ganhou nada. Verdade, São Paulo ainda não ganhou nada. São Paulo está na semifinal da Copa do Brasil, São Paulo caiu na Sul-Americana e essa minha avaliação já leva em conta o São Paulo ter caído para o Lanús na Sul-Americana, e o São Paulo está ali em terceiro no Campeonato Brasileiro com pontuação de líder, né? O São Paulo tem 3 jogos a menos. Se vencer os 3, pode até abrir vantagem dentro do Campeonato Brasileiro, pode abrir 7 pontos, se eu não estou enganado, no Campeonato Brasileiro. Mas o São Paulo pode ser líder até se não ganhar os 3. Se ganhar 2, ele já assume a liderança. Se ganhar 1, ele assume a liderança, né? Porque ele está 2 atrás do Atlético Mineiro e do Inter, né, que tem 38, São Paulo tem 36. Então, essa minha avaliação aqui, ela é independente do que vai acontecer para o São Paulo. São Paulo pode cair para o Grêmio na semifinal? Pode.
Pode, na semifinal. São Paulo pode ter problemas e não seguir e chegar para a liderança do campeonato? Pode. Mas independentemente do que aconteça, eu tenho certeza que eu errei. Porque estava na cara que o Fernando Diniz poderia melhorar o time do São Paulo, poderia fazer jogadores evoluírem e poderia dar um padrão para o time do São Paulo. Aí você vai dizer, pô, mas o São Paulo, nesse meio tempo aí, o São Paulo chegou hoje com esse 3-0 a sexta vitória seguida, né? Que até quando foi eliminado pelo Lanús, foi eliminado ganhando o jogo. Tomou aquele gol no fim. Mas hoje você vê um time do São Paulo muito mais sólido, muito mais estruturado, jogando melhor e jogando com definições do que ser feito e principalmente com jogadores subindo de produção. Se você pegar se você voltar para esse jogo contra o Curitiba, esse 1-1, e de lá para cá, você vê a quantidade de jogadores que cresceram de produção. O Bruno Alves voltou para o time, voltou jogando bem. O Luan voltou para o time jogando muito bem, muito bem. O Sara evoluiu demais. A evolução do Sara já vinha de um pouco antes, né? Já vinha desde daquele jogo contra o Santos na Vila Belmiro que ele meteu 2 gols, mas jogando muito bem. Daniel Alves cresceu muito de produção. Se não é o jogador que faz jogada brilhante, faz jogada de encantar, é um jogador muito funcional que faz o time funcionar, dá assistência como deu para os gols contra o Lanús, como deu para o primeiro gol da partida contra o Flamengo, desse 3-0. Jogador que faz os outros melhorarem, facilita o jogo. Então se tem que tocar de primeiro, o Daniel toca, se tem que segurar, ele segura. Então conhece muito, joga muita bola. Quando estavam aí querendo detonar o Daniel Alves, e querendo detonar o Daniel Alves porque ele tava lá tocando o pagode e porque o time estava no momento ruim, né? Certeza que se o time já fosse líder do campeonato, o Daniel Alves batendo pagode lá, tocando o samba dele, seria a raiz. Tava numa fase mais ou menos, virou Nutella, mas enfim, não é nem o tema do vídeo aqui. Mas então você pega Igor Gomes funcionando muito bem e entregando o que o time precisa. Os dois da frente não precisa nem falar, né? O Brenner e o Luciano, ele é efetivo, o Brenner no time. Então acho que está muito claro que eu errei. E aí é um pouco da gente fazer uma autocrítica, né? Da gente fazer uma avaliação do trabalho do jornalista e o quanto, em muitos momentos, a gente, ao dar nossa opinião, e quando eu dei uma opinião embasada, eu não cheguei e falei, pô, tem que demitir porque tem que demitir. Eu mostrei a repetição de erros, a repetição do São Paulo não conseguir evoluir, para ver o quanto a gente pode atrapalhar também, né, o trabalho de um profissional. Porque, do mesmo jeito que eu falei que eu demitiria o Diniz, outros jornalistas falaram, jornalistas de muito mais renome, de muito mais gabarito que eu, de muito mais influência do que eu tenho, jornalista de grandes veículos, de audiência maior do que normalmente o Esporte Interativo tem, ou jornalistas com marcas muito consolidadas. Eles falam e numa dessa o dirigente pode se influenciar. Eu falei com a minha análise embasada que eu achava que o Diniz não conseguiria fazer o time crescer, e ele conseguiu. Então aí é ponto pro Raí, é ponto pro Pássaro, que não interromperam o trabalho. Do mesmo jeito, né, quando eu falei que o Flamengo tinha elementos para demitir o Domenech, né, e também expliquei por quê, né, o fato das goleadas, o fato de não conseguir fazer a marcação alta e insistir, o fato de algumas escolhas táticas e técnicas, principalmente, de escalar jogador questionáveis. Aí você olha e você vê isso acontecer agora com o Rogério também, né? Então, assim, você olha e eu continuo hoje achando que o Flamengo tinha elementos para demitir o Domenech. Como também, na ocasião, eu achava que tinha elementos para demitir o Diniz. Dentro da minha avaliação, eu errei. Porque para eu demitir um treinador, eu penso que esse treinador não consegue mais fazer o time melhor, o time sair da crise, né? Ele não consegue fazer o time tomar pancadas e melhorar e fazer os jogadores evoluírem dentro do seu sistema. A ideia do Diniz estava lá desde o início.
A execução estava falhando por culpa dos jogadores, por culpa do Diniz. A ideia estava lá. E agora o Diniz está conseguindo fazer isso. Hoje a defesa já não sofreu gol. No Maracanã a defesa flertou muito com o perigo no primeiro tempo, mas no segundo tempo já era um time mais sólido. Então você está vendo ali as coisas evoluírem, então está muito claro que o Diniz conseguiu fazer o time melhorar, o time sair de momentos difíceis e conseguiu fazer jogadores melhorarem. Os garotos evoluíram, o Daniel Alves voltou a jogar muito bem, a zaga voltou a ter um papel melhor, o Juan Fran está jogando bem, coisa que ele raramente tinha feito no São Paulo. O Pablo hoje fez gol, um jogador que ainda não se encontrou no São Paulo, hoje fez gol e tem entrado bem, entrou bem contra o Lanús, entrou bem contra o Fortaleza, ele já não entrou tão bem. Então, enfim, isso daí acho importante dizer. E é uma autocrítica, eu errei. Se tivesse demitido o Diniz lá atrás, se eu tivesse esse poder, eu teria errado. Ponto pro Raí, ponto pro Pássaro e ponto pro Diniz também. São Paulo está na semifinal, repito, essa avaliação ela é independentemente do São Paulo ganhar ou não a Copa do Brasil. São Paulo está na semifinal contra o Grêmio, um time copeiro, um time qualificado, de um time também que encontrou o caminho para jogar bem. Pode enfrentar na final o Palmeiras, o América Mineiro, então não sei se o São Paulo vai ganhar a Copa do Brasil. Mas esse ponto é importante dizer. Eu errei em achar que deveria o Fernando Diniz ser demitido lá atrás contra o Curitiba. E aí ele não só deu a volta por cima, como conseguiu cumprir tudo que eu achava que era importante, ou que eu acho que é importante na hora de demitir um treinador. Então fica aí uma reflexão, vou refletir sobre o meu próprio trabalho, sobre vocês refletindo aí, todo mundo refletir sobre isso, porque tá demais, né, o futebol brasileiro interrompendo o trabalho, algumas vezes com critério, outras vezes sem critério e outras vezes quando a gente acha que tinha critério, mas depois descobre que não tinha. Raramente a gente tem a chance de descobrir que não tinha. Enfim, quero te ouvir, o que você tem a dizer. Diz aqui embaixo nos comentários, o resto do ritual você já sabe. Aqui também gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, sininho das notificações para você ser avisado quando tivermos outros vídeos, que está aqui em cima o sininho, e eu peço para você copiar esse link, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e a galera, e principalmente a galera São Paulina, de dizer o que achou do vídeo. Diz aí, muito obrigado pela audiência, valeu, tchau.